3 relatos sobrenaturais de medo que ninguém acreditou na história real. Na pequena cidade de São Miguel do Sul, onde os mistérios e lendas urbanas dançavam entre as ruas estreitas, Clara sentia que os gritos de Daniel ainda ecoavam em sua mente. O relacionamento deles era um campo de batalha, cheio de explosões emocionais e palavras cortantes. Após o término, uma sensação de vazio a envolveu, mas não foi só isso. As aparições começaram. Primeiro, eram sombras que piscavam em seu campo de visão. Depois sussurros gelados que a chamavam pelo nome. Quando a noite caía. Um dia, enquanto estudava para a prova de psicologia, Clara encontrou um diário antigo na biblioteca da cidade, suas páginas amarrotadas e manchadas. Anotações sobre rituais de proteção estavam lá, como um eco de que algo maligno a perseguia. O aborto espontâneo que sofreu antes de Daniel se tornar uma lembrança constante, um peso na alma que a deixava mais vulnerável. Seria isso um castigo? Os sussurros se tornavam mais claros, revelando segredos sombrios. Uma voz familiar a atormentava, e Clara começou a questionar se a inveja de uma amiga de infância, que sempre queria estar no seu lugar, poderia ter gerado um feitiço maligno. As noites se tornavam longas e o medo insuportável. As aparições se intensificavam. Uma figura encapuzada, sempre diante do espelho, a observava, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Clara não sabia se aquilo era real ou se sua sanidade estava se esvaindo. O diário, agora seu único consolo, trazia uma passagem que falava de salvação. Mas, e se a verdade sobre Daniel estivesse ali, oculta entre as linhas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para o diário, as palavras dançando em sua mente. Lembranças de Daniel a atormentavam, mas a figura encapuzada no espelho a puxava para um lugar mais sombrio. Com um medo gelado na barriga, ela decidiu confrontar aquilo que a perseguia. A eletricidade no ar estava pesada. Parecia que algo estava prestes a acontecer. Ela conduziu suas mãos tremendo em direção ao espelho. No reflexo, a figura encapuzada sorria. Um sorriso que não era humano, mas sim um eco dos horrores que ela havia ignorado. Uma sombra se moveu atrás dela e o ar se tornou frio. Tão frio que Clara mal conseguia respirar. De repente, a voz familiar que a atormentava sussurrou, agora clara como cristal. Você não devia ter me abandonado. Clara congelou. O que estava acontecendo? O eco da voz era uma mistura de amor e raiva, e ela percebeu que não estava apenas lidando com lamentos passados. Aquela presença desencarnada era mais do que só um fantasma. Era Daniel. Um frio súbito a envolveu. Um empurrão de adrenalina. Ela girou rapidamente, sempre tão sombria. Clara começou a entender.
sussurros nos corredores da escola, olhares furtivos, xingamentos nas costas. A inveja sempre esteve lá. A rivalidade que nunca teve fim. Ela fez isso. O espelho refletia não apenas seu medo, mas a brutal verdade. Aquela presença não era só de Daniel, mas uma amálgama das mágoas que ela nunca superou. O que se desenrolava à sua frente não era só uma batalha contra o sobrenatural, mas uma guerra interna. A figura encapuzada começou a se aproximar, olhos brilhando como carvão. Clara encarou o reflexo e tomou uma decisão. Com um grito estridente, ela se lançou em direção ao espelho, o alvo de seu desespero. Eu não serei seu alvo. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas no fundo sentia que precisava confrontar toda aquela dor de frente. O espelho começava a tremer, como se estivesse prestes a se estilhaçar. E quando as sombras se misturaram, a última coisa que Clara viu foram os olhos da Amida, cheios de um rancor que nunca imaginou que estivesse ali. A história agora estava em um caminho sem volta. A história agora estava em um caminho sem volta. Clara, o coração acelerado, lançou-se em direção ao espelho. Sentiu como se um furacão a envolvesse, e a figura encapuzada começou a se desvanecer. Mas em um instante, tudo congelou. O reflexo dela começou a se distorcer, e uma onda de dor a atingiu, como uma maré brava. A pele arrepiada, seu estômago apertou. Algo estava se desenrolando. Os olhos da amiga, agora tangíveis e reais, brilharam com uma intensidade quase sobrenatural. Você não entende, Clara. Eu fiz tudo por você. A voz ressoou na sala, cortante como uma lâmina. Clara parou. O que você quer dizer com isso? O medo a fez hesitar, mas uma raiva crescente a impelia adiante. A figura encapuzada, agora um eco distante, desapareceu. A amiga deu um passo à frente, e com isso, toda a verdade emergiu como um pesadelo acordado. Eu sou a razão do que aconteceu com Daniel. Ele estava comigo antes de você, e quando você o afastou, eu só queria que você sentisse a mesma dor que eu. Clara ficou sem palavras. O chão parecia girar embaixo de seus pés. Você me amaldiçoou? Clara gaguejou, o horror a invadindo. Eu fiz isso por amor, Clara. A dor que senti é a mesma que você sente agora. A revelação era como um soco no estômago. Cada lágrima que Clara havia derramado, cada noite em claro. Tudo isso sendo alimentado por alguém que sempre esteve ao seu lado. Um barulho forte ecoou e o espelho começou a trincar. No instante seguinte, a amiga sorriu. Um sorriso maligno. Não se preocupe, você sempre teve um jeito de me deixar, e eu sempre estarei aqui para lembrá-la disso. E antes que Clara pudesse reagir, o espelho se quebrou, fragmentos cortantes voando em sua direção. Em meio ao caos, Clara percebeu que o sacrifício estava mais perto do que imaginara. Seria ela a próxima a ser consumida pela rivalidade e pela dor que agora parecia tão irreversível. A sala escureceu, e a última imagem que viu foram os olhos da amiga, agora livres, rindo em meio ao desespero. Clara sabia que o verdadeiro terror estava apenas começando. A sala se encheu de fragmentos de vidro, e Clara se viu cercada por um turbilhão. Os estilhaços cortavam o ar, mas a verdadeira dor vinha das palavras da amiga. Clara estava paralisada, a revelação ecoando em sua mente. A dor que senti
é a mesma que você sente agora. Ela respirou pesadamente, tentando entender como aquela amizade, que parecia inabalável, se transformou em rivalidade. Você me traiu? Balbuciou. A voz tremeria com o peso da traição. A amiga sorriu, uma expressão que misturava orgulho e vingança. Você teve tudo, Clara, o amor, a vida. Mas não viu o que eu passei. Foi isso que me levou a te amaldiçoar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ensurdecedor atirou de sua confusão. E isso vai além de nós duas. O pânico tomou conta de Clara. Seria possível que toda a dor que havia sentido, cada lágrima derramada, a liga entre todas elas. O que você quer dizer? A voz de Clara soou frágil, mas a amiga apenas riu. Um som frio que fazia seu coração acelerar. Antes que pudesse perguntar mais, a figura encapuzada mais próxima se aproximou e entregou um objeto enrolado em tecido molhado. Ao desenrolar, Clara viu que era uma boneca de vodú, com agulhas cravadas. Seu próprio coração martelava, e algo em seu interior se despedaçava ao perceber que aquele objeto era um símbolo da verdadeira conexão que tinha com sua amiga, mas também da dor que havia causado. Isso é o que você precisa entender. Cada dor sua é uma extensão da minha. Você nunca se libertará se não enfrentar a verdade. Uma onda de raiva e dor a envolveu. Clara percebeu que aquela batalha era por mais do que apenas o amor de Daniel. Era sobre poder, controle e a intimidade que se transformara em veneno. A sala ficou em silêncio, as figuras encapuzadas aguardando. E foi nesse momento que Clara compreendeu. Ela era a chave para quebrar o ciclo, mas o preço poderia ser mais alto do que ela imaginava. A amiga ergueu a mão, suas palavras ecoando mais uma vez. O sacrifício não. É algo que você tem que fazer. E você não pode escapar. A atmosfera pesada a envolveu em um frio insuportável, enquanto as sombras se moviam mais perto. E um novo terror se preparava para emergir. Clara sentiu a escuridão a puxar, e a única coisa que restou foram as sombras de seu passado, agora mais sombrias do que nunca. O que o futuro reservava? A resposta poderia destruir tudo o que ela conhecia. A sala se encheu de fragmentos de vidro, e Clara se viu cercada por um turbilhão. Os estilhaços cortavam o ar, mas a verdadeira dor vinha das palavras da amiga. Clara estava paralisada, a revelação ecoando em sua mente. A dor que senti é a mesma que você sente agora. Expirou pesadamente, tentando entender como aquela amizade, que parecia inabalável, se transformou em rivalidade. Você me traiu, balbuciou, a voz tremendo com o peso da traição. A amiga sorriu, uma expressão que misturava orgulho e vingança. Você teve tudo, Clara. O amor, a vida, mas não viu o que eu passei. Foi isso que me levou a te amaldiçoar. O chão sob seus pés parecia desmoronar, mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ensurdecedor atirou de sua confusão. Do outro lado do quarto, as sombras começaram a se moldar em formas grotescas. Clara girou e viu um grupo de figuras encapuzadas.
surgindo como um pesadelo, saindo do fundo do espelho quebrado. Uma leve brisa fria invadiu a sala, criando uma sensação de desespero coletivo. Os murmúrios individuais das figuras se intensificaram, revelando segredos perdidos no tempo. Você fez um pacto, Clara. A amiga sussurrou, sua voz ecoando na sala. E isso vai além de nós duas. Aquelas palavras reverberaram como um sino, despertando uma nova onda de terror. Clara começou a entender. Não apenas a maldição, mas algo muito mais profundo. De repente, um brilho inesperado atraiu seu olhar. Uma caixa antiga, esquecida em um canto da sala, começou a pulsar uma luz dourada. Clara nunca havia anotado antes. Leia e você saberá a verdade. A amiga insistiu, mas o olhar dela estava repleto de um gozo sombrio. Foi nesse instante que tudo desmoronou. Enquanto Clara abria o diário, uma figura apareceu atrás de sua amiga. Um homem, com um olhar intenso e uma expressão de dor que ela reconheceu imediatamente. Era Daniel. Você deveria saber, Clara. Eu não estava com ela. Seu coração disparou. O que isso significava? As sombras se levantavam e o ambiente pulsava com ansiedade. O diário, agora pesado em sua mão, parecia requerer uma resposta que ela não estava pronta para dar. A sala escureceu ainda mais enquanto Clara lutava para entender quem era realmente aquele homem e qual era o verdadeiro custo da amizade e do amor. Enquanto as palavras de Daniel se misturavam ao vapor gélido da sala, Clara sentiu sua mente girar. Você nunca esteve com ela. O desespero a consumiu. A figura dele olhava sério, mas não parecia triunfante. Você precisa entender, Clara. Não tinha como saber. O que aconteceu foi mais complicado do que qualquer um de nós poderia imaginar. A amiga, ainda com um sorriso frio, se virou para o espelho quebrado, como se estivesse esperando a resposta. Mas com um movimento brusco, as sombras ao redor delas começaram a se agitar. As figuras encapuzadas se aproximaram, suas vozes sussurrando uma canção antiga, envolvente e assustadora. Clara percebeu que não eram apenas espectros, eram ecos de almas perdidas, todas ali por causa daquele pacto maligno. De repente, a amiga começou a tremer, sua expressão se distorcendo em agonia. Clara, você não pode deixá-los. A pressão no ar aumentou, e as sombras se tornaram mais escuras, como se absorvessem a luz da sala. Clara sentiu o pânico subindo, mas algo dentro dela se apagou. O que você fez? Por que você realmente me traiu? A amiga gaguejou, uma sombra de remorso cruzando seu rosto. Eu tinha que fazer isso. Eu não podia perder tudo novamente. Daniel não era só seu, era nosso. As palavras atingiram Clara como uma punhalada. Nosso? A voz dela ecoou na sala, revelando a verdade ensurdecedora. A figura de Daniel olhou para Clara, um misto de amor e dor refletido em seus olhos. Clara, nós éramos mais próximos do que você pensa. O que aconteceu naquela noite não foi o que você acha. A tensão na sala aumentou, e o diário em suas mãos parecia vibrar com energia. Clara sabia que algo pesado estava prestes a acontecer. Então, com um rugido ensurdecedor, as figuras encapuzadas avançaram, e o silêncio se transformou em gritos. Em uma fração de segundo,
Clara viu sua amiga sendo puxada em direção ao espelho quebrado. Sua expressão de desespero se transformando em um último grito. Clara tentou agarrá-la, mas era tarde demais. A amiga desapareceu, engolida pelo abismo daquele reflexo macabro. The ceiling was in chaos, com os fragmentos de vidro tilintando e as figuras sombrias dançando. Mas a mente de Clara estava apavorada com o que acabara de descobrir. Uma raiva ardente brotou dela. Isso não acaba aqui. Era mais do que um grito de desafio. Era um grito de vingança. Um movimento decisivo. Ela levantou o diário e, com uma voz distorcida pela dor, sussurrou: Então, vamos ver do que você realmente é capaz. Clara, com o coração em chamas, decidiu que não havia como voltar atrás. Então, vamos ver do que você realmente é capaz. Ela levantou o diário, mas antes que pudesse ler, o ambiente ao seu redor mudou. As figuras encapuzadas não eram mais apenas sombras, elas começaram a se transformar, ganhando formas humanas. Rostos que Clara conhecia bem. Era como se seus medos mais profundos se materializassem ali. Os olhos de Daniel se voltaram para ela, cheios de uma tristeza que rasgava a alma. Clara, você não sabe. Nós não estamos apenas presos uns aos outros. Você precisa entender que a culpa não é só da sua amiga. Suas palavras cortaram como uma faca. O instinto de Clara era rejeitar a ideia. Mas havia algo em seu olhar que fazia o chão tremer sob seus pés. Então, com um movimento brusco, o diário começou a brilhar intensamente. Clara não conseguia desviar o olhar. As palavras estavam se reformulando na página. De repente, uma nova mensagem apareceu, em letras grandes e ameaçadoras. O sacrifício não é seu, é de Daniel. O ar pareceu parar. Seu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Clara gritou, a voz ecoando pela sala. As figuras ao redor começaram a murmurar. E a amiga de infância apareceu novamente, mas dessa vez com um brilho diferente. Ele sabia, Clara. Ele sempre soube. O desespero tomou conta de Clara. Era tudo uma grande armadilha. As lembranças começaram a inundá-la. Cada risada compartilhada, cada segredo contado entre ela, Daniel e a amiga, tudo agora parecia um jogo cruel. Antes que pudesse processar tudo, uma energia invisível a puxou em direção ao espelho quebrado. A sala girava e todos os rostos se distorciam, até que um grito cortante ecoou. Não era só uma sombra do passado, mas alguém que havia estado bem debaixo de seu nariz. Clara olhou mais de perto e percebeu que as figuras não eram apenas sombras. Eram outras versões de si mesma, refletindo as dores que carregava, a pressão da amizade, a traição, o amor perdido. Daniel, agora uma sombra distante, estendeu a mão. A verdade não é o que parece. Mas era tarde demais. Um fragmento de vidro se destacou. Ela gritou. E um momento de dor intensa. Tudo ficou escuro. Quando a luz retornou, Clara se viu sozinha no meio dos estilhaços, com o diário em uma mão e uma decisão voraz. Clara, com o diário tremendo em suas mãos, ficou paralisada. O que mais poderia acontecer? O brilho do diário se intensificou e as vozes das figuras encapuzadas crescendo em volume, como um coro de almas em desespero.
O sacrifício não é seu, é de Daniel. As palavras ecoaram na sala, arrebatando sua razão. O pânico se alastrou. Daniel havia sido um ponto de luz, e agora parecia um pesadelo sombrio. As figuras começaram a avançar mais perto, e Clara viu seus rostos se distorcerem em expressões de dor e raiva. Você fez isso, Clara. Você o trouxe de volta. Uma voz conhecida ecoou, e Clara se virou rapidamente. Era a amiga, agora maior e mais imponente. Sua magreza adquirida um ar ameaçador. Você e seu egoísmo. Você estivesse cega para a verdade. Clara sentiu o coração acelerar. O chão parecia se desgastar sob seus pés. Como assim? O que você fez com Daniel? Sua voz tremia, a angústia apertando o peito. A amiga riu, mas havia algo grotesco no som. Um eco que parecia vir de longe. Daniel não está perdido, Clara. Ele nunca esteve. O amor que sinto por você, isso me deu poder. Isso é o que eu realmente quis. Um frio cortante tomou conta da sala. Daniel rugiu. Não, isso não é amor. Mas as palavras dela eram como garras, cravando-se em sua alma. Clara olhou para ele, mas seus olhos estavam cheios de uma escuridão que ela nunca tinha visto antes. Você sempre esteve perdido, Clara. Eu era sua âncora, mas até eu não consegui te salvar. Era um profundo corte, e então algo realmente assustador aconteceu. Clara entendeu que a amiga havia se alimentado de sua dor, de cada lágrima derramada. O diário começou a brilhar ainda mais, revelando uma nova passagem. Para romper a maldição, um coração deve ser despedaçado. A sala, antes familiar, agora se enchia de sombras palpáveis. Clara tomou um passo em direção à amiga, o desespero pesado no ar. O que você quer de mim? A amiga sorriu maliciosamente. Você sabe, a única maneira de romper isso é fazer uma escolha. As sombras a rodearam, sussurrando nos ouvidos. O que você faria para salvar aqueles que ama? Clara ficou sem palavras. A verdade começava a tomar forma. E tudo girava enquanto a dúvida a consumia. Ela tinha que escolher entre Daniel e a amiga. Mas quem realmente era o verdadeiro inimigo? A sala ficou mais escura, e enquanto os fragmentos de vidro cintilavam sob a luz, Clara sentiu um formigamento nas mãos. O que ela realmente iria sacrificar? O que seria mais doloroso? E no fundo, uma voz sussurrou. A decisão é sua, Clara. Mas lembre-se, há mais em jogo do que você imagina. Clara estava presa nesse turbilhão de sentimentos, a mente gritando de angústia. Olhou para o diário, as palavras pulsando diante de seus olhos. A decisão é sua, Clara. O peso das escolhas a esmagava. Mas antes que pudesse processar, uma terrível revelação estourou em sua mente. E se você é a maldição? O silêncio na sala cortou como vidro. Clara olhou para as figuras ao seu redor. As sombras pareciam zunir, entrelaçando-se com as memórias que ela havia esquecido. Gradualmente, as vozes se acalmaram, como se algo mais poderoso estivesse prestes a acontecer. A amiga olhou profundamente em seus olhos, um olhar que misturava raiva e compaixão. Você precisa entender que o que está acontecendo é fruto de algo maior, Clara. Eu não sou a única responsável
Um frio cortante envolveu a sala. Então os olhos de Daniel se tornaram uma chama de dor. Clara, eu sei o que você fez. A verdade que está escondida. Ele se moveu um passo à frente, e os fragmentos de vidro brilharam, refletindo uma nova luz. Clara, atordoada, sussurrou: "O que você está dizendo?" Quando Daniel abriu a boca, uma onda de energia atravessou o ambiente. Você não se lembra? Você me abandonou. Nós fizemos um pacto no qual você se comprometeu. O sacrifício não é meu, Clara. É seu. O chão pareceu se abrir debaixo dela. Tudo o que pensava saber se desfez em segundos. A amiga começou a rir, não uma risada de vitória, mas uma risada amargurada. Você não sabe o que você realmente se tornou. O que você quer dizer? As palavras saíram em um sussurro. A verdade do que poderia ser desmoronou sobre ela como uma avalanche. Num estalo, a sala escureceu e uma figura enorme surgiu do vidro quebrado. Um eco de uma versão mais sombria de Clara, envolvida em sombras, um reflexo do que ela poderia se tornar. A risada aumentou, um som agonizante que ressoou em suas orelhas. Bem-vinda de volta, Clara. O que era isso? Sua própria escuridão. Ela não podia. Estava tudo saindo do controle. O que ela realmente era? Uma escolha precisava ser feita novamente. Mas dessa vez, o que estava em jogo era tudo. Com um grito abafado, Clara teve certeza de que a batalha ainda estava apenas começando. Clara sentiu a sala girar, enquanto a verdade esmagadora a envolvia. Eu sou a maldição? As palavras ecoaram na escuridão. O olhar de sua amiga, agora repleto de rancor, se misturava ao brilho de Daniel. Que implorava por entendimento. Clara, você é mais forte do que isso. Não deixe o medo te vencer. Com um movimento decidido, Clara levantou o diário. As sombras dançavam ao seu redor, sussurrando, mas uma luz intensa emanou do livro. Ela leu em voz alta. O verdadeiro sacrifício é a liberação da dor. Um tremor percorreu a sala, e as figuras começaram a se dispersar. Você não precisa ser prisioneira de seu passado, gritou Daniel. Neste instante, a amiga, que antes parecia uma sombra, começou a se desfazer. O riso dela se transformou em lágrimas, e Clara viu que a rivalidade havia se alimentado de inseguranças. Sem pensar duas vezes, Clara estendeu a mão e disse: "Eu te perdoo." Uma luz quente envolveu as duas, e a sala, em sua escuridão, começou a se iluminar, dissipando as sombras. Daniel sorriu, e Clara percebeu que o peso que carregava estava se esvaindo. Os ecos de dor e traição se transformaram em murmúrios distantes. "Estou aqui", ele disse suavemente. A sala se acalmou e as figuras se desvaneceram, levando consigo todas as dores. Clara se viu sozinha, mas não tinha mais medo. O diário, agora vazio, caiu de suas mãos. A batalha interna estava vencida, mas a dor ainda era uma cicatriz. Olhou para o espelho quebrado, refletindo não mais uma imagem distorcida, mas a ela mesma, mais forte e livre. O futuro ainda era um mistério, mas os primeiros passos para a reconciliação haviam sido dados. Você precisa se inscrever agora
para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.